Para gente que trabalha por conta própria, qual problema é o mais difícil de resolver, mais importante, que a gente tem que prestar mais atenção? Os problemas que vêm de fora ou os que vêm de dentro? Uma coisa que a gente tem que perceber é o seguinte: os que vêm de fora, eles estão aí para todos. Os que vêm de fora são as dificuldades do mercado em si. Dificuldade que você tem com impostos, com contratação, com pagar tudo que você tem que pagar, as coisas da economia, sabe? Tudo isso. Isso tá aí para todos. Porém, o que acontece? Quando você olha o mercado, o que você percebe? Você percebe que tem gente que consegue. Independente de ter as dificuldades para todos, existem pessoas que conseguem. Vamos pegar, por exemplo, o negócio de restaurantes. É um dos negócios mais difíceis. Porém, tem pessoas que conseguem. Você pode culpar a economia, os concorrentes, os juros, o mercado em si. Mas se você analisar de perto, a pessoa quebra por excesso de dívida, por má gestão, margem fraca, uma expansão descontrolada. O mais comum é isso. É aquela coisa. É a tempestade que afunda o navio, ou que afunda o navio é o fato de ter um buraco no navio. Entende? A concorrência existe. Mas, se você for analisar, pode ser um problema de ego também seu. Concorrência é uma coisa externa, o ego é uma coisa interna. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, quando eu era mais novo, eu tocava uma empresa de roldanas que tinha, da família aqui. É uma empresinha pequenininha, sabe? E ficou na minha mão. Antes de estar comigo, estava com meu pai. E meu pai tocava normalmente, tranquilamente e tal, por anos e anos. Ou seja, era possível, porque ele fazia. Quando foi para minha mão, eu que era um cara novo e tudo mais, queria fazer e tudo, não tinha experiência. Eu tentei. Tive o ego da juventude ali de querer me provar, de querer fazer. Porém, não deu certo. Então vejam bem, a mesma empresa que era tocada com sucesso por uma pessoa, entrou outra pessoa e foi tocar a empresa e deu errado. No meu caso, foi o que aconteceu. Meu pai aposentou, ele não precisava da empresa nem nada e falou: vou deixar aqui para você. Era empresinha pequenininha, sabe? E aí deixou para mim. E aí eu não soube controlar a margem de lucro, sabe? Não soube controlar, achava que era só vender. Porém, uma coisa que hoje eu sei que na época eu não sabia era o seguinte: quando você vende com a margem errada, porque vejam bem, você calcular a margem pode parecer muito fácil. Porém, nós temos que perceber que a margem ela tem que conter todos os custos variáveis e fixos da empresa. Então, o que acontece? Lá atrás, quando eu estava. Isso foi. Cara,
Foi 20 e tantos anos atrás. Lá atrás eu não tinha essa experiência. E o que aconteceu? Eu calculei tudo errado. A margem ficou muito pequena. Então, a margem, na teoria, dava lucro? Sim. Mas na prática não dava, porque tinha outros custos envolvidos que não estavam entrando na margem. É como se fosse o exemplo do restaurante que eu falei. Como se fosse o exemplo assim. O cara só coloca o custo da comida. Sabe? Ele fala assim, ó, esse prato aqui custa para que eu produza custa R$10. Então vou vender por 15, vai dar dinheiro. Mas na verdade não custa 10. Porque muitas vezes ele não colocou o custo da energia elétrica, do funcionário, do aluguel, de várias outras coisas. Só colocou o custo do alimento que ele comprou para fazer o prato. No meu caso foi assim. E quando você faz isso, existe uma coisa muito ruim que acontece, que é o seguinte: quanto mais você vende, mais prejuízo você toma. E aí o que eu pensei? Não sabendo disso. Não sabendo disso, eu pensei assim: quanto mais eu vender, melhor. A margem é pequena, então eu preciso vender muito. Olha o que eu pensei. Olha só. A margem é pequena, então eu preciso vender muito. Mas na verdade a margem não era pequena, a margem era negativa. Então quanto mais eu vendesse, mais eu estaria me afundando. Qual que era a postura do meu pai anterior a mim? Ele sabia precificar melhor, obviamente. Ele falava assim, lógico que ele falava de um jeito mais rústico, entendeu? Perceba isso aqui que eu vou te falar. Ele falava de um jeito mais rústico. Então esse jeito que ele falava, para mim, não parecia muito sofisticado. Não parecia que tinha uma. Sabe? Eu achava que eu conseguiria fazer melhor. Mas na verdade, o jeito que ele falava, o jeito que ele fazia, continha a realidade do negócio. Que era o quê? Ele falava o seguinte. Ele falava assim, ó. Ele falava assim, ó. Se não for por esse preço, eu nem quero vender. Isso é o que meu pai falava. Entendeu? Ele falava isso. Então veja bem. Ele estava certo. Eu estava errado. E aí o que eu fiz? Eu entrei lá no negócio. E como a margem era negativa, aí o que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte: quanto mais eu vendia, mais prejuízo eu tomava. Então o que você tem que perceber do mercado é isso. Você tem a realidade externa do mercado, que ela é imposta a todos. E você tem a realidade interna do seu negócio, que na prática é você que cria. Olha só, vou te dar outro exemplo aqui. Esse agora exemplo é atual. Então olha só o que eu estou falando. Eu aprendi lá atrás como é que fazia, com meu pai me ensinou, né? Porque veja, ele sabia tudo, igual eu tô falando. A frase dele era simples, ele falava assim, ó: "Não, se for abaixo desse preço eu não vendo". Simplesmente falava isso. Ele sabia o que ele estava vendendo, percebe? É a mesma coisa hoje, por exemplo, que eu faço. Vamos supor que eu construo uma coisa, uma casa ou um galpão, uma coisa qualquer. A minha regra é clara. Eu criei a minha regra, olha só para você ver. Criei a regra. Qual é a regra? A regra é essa aqui, ó. Para que eu venda alguma coisa, o dinheiro que eu estou recebendo daquilo tem que ser suficiente para eu fazer uma outra coisa, a qual eu consiga vender por uma vez e meia aquele valor que eu estou vendendo na primeira coisa. Peraí, deixa eu trocar em miúdos aqui isso. É o que é que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer o seguinte. Suponha que eu vendi um imóvel por R$100.000. O que a regra fala é o seguinte: com esses R$100.000, eu tenho que ser capaz de construir um outro imóvel, o qual eu serei capaz de vender por 150, ou que vai valer no mercado 150. Percebe como é que a regra ela é bem simples e é clara?
Ou seja, muitas vezes o cara fica procurando uma coisa sofisticada, uma coisa chique, que parece que passa uma complicação muito grande, mas na verdade essa complicação ela está escondendo o defeito da coisa, está escondendo que você está pegando muita dívida. Se você tem que fazer um malabarismo financeiro grande, em geral está errado. Então a regra é simples. Eu vendi por um valor, aquele valor tem que me possibilitar fazer uma coisa que vai valer uma vez e meia aquela. Se eu trabalhar com essa regra, eu nunca vou perder dinheiro. Nunca vai dar errado. Percebe? Então, como que eu faço? Se vem uma oferta que obedece a esse padrão, a essa regra que eu criei, eu vendo. Se a oferta que vem não obedece, eu não vendo. Por exemplo, recentemente agora aconteceu isso, uma situação dessa. Deve ter umas 2 ou 3 semanas. Veio uma oferta num galpão. E veja bem, o ego queria aceitar. Queria aceitar a oferta. Por quê? Porque você pensa que você sabe fazer, você pensa, nossa, eu tenho experiência, eu já tenho muitos anos, eu vou conseguir fazer e tudo mais e tal, entendeu? Você pensa assim, cara. Mas na real, a oferta não dava para obedecer essa regra que eu falei. Mas olha só uma coisa. Mesmo com toda a experiência de 200 anos fazendo um negócio, eu ainda fiquei com vontade de aceitar a oferta do cara ainda. Por quê? Porque lá dentro do ego eu tava achando que eu era esperto. Por isso que muitas vezes, quando você tem um negócio, você pensar que você é esperto é a pior ideia. Por quê? Quando você pensa que você é esperto é onde você dança. Porque quando você pensa que você é esperto é onde você assume um risco desnecessário. Pega, por exemplo, essa visão aqui do negócio. Apareceu a oferta lá do galpão. Pensa comigo. O galpão tá lá parado, alugado, rendendo. Ele já existe, ele já tem o valor dele. Vamos criar um número aqui e supor que o valor dele fosse 100 mil reais. Então ele já tem o valor dele de 100 mil reais. Tá lá, paradinho. Dá o aluguel todo mês. Para que eu vou assumir o risco de vender por 100 mil reais? Para ter que procurar um outro lote, gastar o tempo de obra, deixar de receber aluguel, construir um outro galpão, arriscar não ter uma localização tão boa quanto a localização desse primeiro, para que ele valha os mesmos 100 mil. Ou para que valha, por exemplo, 120. Não. Qual que é a regra? A regra, pelo que vocês entenderam, é o seguinte: para que eu possa fazer a venda, ele tem que, o próximo que eu vá construir, ele tem que valer pelo menos 150. 150 seria o mínimo, entende? Mas às vezes o ego ataca onde? Quando eu penso assim, não, eu consigo. Porque você pensa, não, vou ter aquele dinheiro todo na conta. Entende? Aí eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aí pra piorar, o cara ainda pensa assim, nossa, eu podia aproveitar e comprar um outro negócio aqui que eu tô querendo. Entendeu? Então, como eu falei, o inimigo externo, ele é comum a todos. Agora, o inimigo que está dentro da empresa, na verdade, ele é representado pelo próprio dono da empresa. Então é o seguinte, pense sempre que você é burro. Se você pensar assim, eu sou burro, eu não sei tudo, você vai estar se protegendo. Porque você vai procurar saber melhor, saber mais, entender. Se você pensar assim, eu sou fodão, eu já fiz tantas obras, sei isso, eu sou aquilo, tal, 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 tô ganhando dinheiro, é onde você vai se lascar inteiro.
Tá bom, meus amigos? Muito obrigado a todos por esse vídeo aí. Até o próximo.